Olá, queridos, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com a 7ª aula. Que Deus assim continue abençoando vocês que assistiram às últimas aulas. E a aula de hoje, a de número 7, ela fala sobre o poder espiritual para a vida. Então ela tem aqui um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é aprender o aspecto da pessoa e da obra do Espírito Santo na vida cristã. Entender o significado da plenitude do Espírito Santo e aprender quais os requisitos para ser cheio do Espírito Santo. Então essa é a nossa aula de hoje. Pegue um papelzinho aí e uma caneta para você anotar algumas coisas que é muito importante. Quando nós estamos participando de estudo, é sempre bom a gente estar anotando algumas coisas para que a gente não venha esquecer. Olha só, poder espiritual para a vida. Você novo convertido, você que está iniciando agora, isso é de suma importância. As verdades acerca de uma vida cheia do Espírito Santo são de grande importância para uma vida cristã realmente plena. Apenas pela presença e a ação do Espírito Santo encontramos o poder espiritual do que necessitamos para uma vida espiritual vitoriosa. A lição de hoje, ela trata dessa verdade. Olha só como é de suma importância você ter esse poder espiritual para a vida. É de suma importância isso, porque o próprio Jesus, ele diz em Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês observam a vida dos discípulos antes da descida do Espírito Santo e agora vocês verem a vida dos discípulos após a descida do Espírito Santo. Parece que estamos falando de pessoas diferentes, mas o que promove essa mudança em nós e encher-nos de ousadia e de coragem é o Espírito Santo. Então a primeira questão aqui é: quem é o Espírito Santo? Que é uma pergunta. Quem é o Espírito Santo? Antes de falarmos sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente, é necessário entendermos um pouco do ensino bíblico a respeito dessa pessoa divina. Por exemplo, o Espírito Santo é uma pessoa. Muitas pessoas dizem, como nós estamos no estudo, há muitos por aí que dizem que o Espírito Santo ele é uma força ativa de Deus, quanto na verdade o Espírito Santo é uma pessoa. Você vai encontrar em Lucas capítulo 12, verso 12 assim: ele ensina. O próprio Jesus, ele diz que o Espírito Santo vos ensinará tudo. É importante, tem versões que diz que ele vos fará lembrar. E isso é muito importante. Olha só o que diz Lucas capítulo 12, versículo de número 12, que o Espírito Santo, ele vos ensinará naquela mesma hora as coisas que devem dizer. Então, o Espírito Santo é uma pessoa e ele ensina, ele fará, ele dirá o que as pessoas elas devem falar. Então, é alguém que está ensinando como e o que as pessoas devem dizer. Outra coisa importante aqui que nós devemos observar é 2. O Espírito Santo ele vai nos guiar. É importante isso. João 16:13, ele mostra claramente que o Espírito Santo ele vai nos guiar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É importante que ele tanto nos guia, quando ele vai nos falar tudo que ele ouviu, ou seja, tudo que ele ouviu de Deus, ele vai transmitir para os seus ouvintes, para os seus filhos, para aqueles que são guiados por ele. Então ele nos fará ouvir, ele nos fará entender
tudo que ele tem ouvido. E isso é muito bom. Porque Jesus, ele disse que o Espírito Santo, ele nos fará lembrar dos seus ensinamentos. Então, tudo que ele ouviu, ele vai passar com bastante segurança para que os seus ouvintes, para que os seus seguidores, para que os seus filhos sejam conduzidos nessa verdade de forma plena. É isso que ele está mostrando. Porque a parte B, ele diz, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele tanto fala de coisas que ele ouviu, quanto as coisas que ainda hão de vir. O Espírito Santo, ele vai conscientizar todos aqueles que por ele são conduzidos. Outra coisa importante, quem é o Espírito Santo? Ele convence. Isso é tão maravilhoso que o Espírito Santo tem esse poder de convencimento. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Observe onde está essa referência, no versículo de número 8. O Espírito Santo, ele convence, ele diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo vai convencer o mundo. Quando ele fala mundo aqui, ele está falando de pessoas. É ele quem vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ele ouve, olha só, o Espírito Santo, ele ouve. É a repetição do versículo de número 13 do capítulo 16. Ele fala aqui, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido. Olha só, tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo, como uma pessoa, ele ouve. Então tudo que ele ouviu do Pai, ele vai nos falar. Isso é importante. Por que tem essas referências? E eu estou explicando isso. Porque as pessoas, muitos dizem que o Espírito Santo, ele é uma força ativa. Nós estamos provando dentro da Bíblia que ele é uma pessoa, que o Espírito Santo, ele se relaciona, que o Espírito Santo, ele ensina, que o Espírito Santo, ele guia, que o Espírito Santo, ele ouve e o mais importante, ele revela. É o Espírito Santo que revela. Isso está no versículo de número 14. Olha só, o que está escrito aqui? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, ele vai anunciar, ele vai revelar. É justamente isso que o Senhor está falando. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou há de anunciar. Então, anunciar aqui, eu vou revelar. Ou seja, eu vou tornar todos cientes e conscientes dessa verdade. Eu vou trazer essa verdade. É por isso que a Bíblia diz que o mundo não conheceu, mas o Espírito da verdade, ele está no mundo. Ou seja, o que o Espírito da verdade está fazendo no mundo? Está anunciando a verdade, está pregando a verdade, está anunciando essas verdades, essa boa nova. Então o Espírito Santo, ele faz tudo isso. Por quê? Porque ele é uma pessoa. Então a gente não pode descartar essa possibilidade. Ele fala, o Espírito Santo fala. Quando nós oramos, isso está em Atos capítulo 10, verso 19. O que foi que o Espírito Santo falou ali? Quando Pedro estava em Cesareia, estava meditando acerca de uma visão que ele acabara de ter,
Enquanto ele estava meditando, o Espírito Santo revelou algo para ele. O Espírito Santo falou assim, ó, aí há 2 homens que estão te procurando. Então, quando Pedro saiu, havia ali os enviados de Cornélio, para que eles os acompanhassem. Só para você entender como o Espírito Santo, ele fala, ele revela para nós. Outra coisa, o Espírito Santo, ele proíbe. Está onde isso aí? Está em Atos capítulo 16, versículo de número 6. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo não faz o que quer, não. O Espírito Santo, ele também pode proibir. O Espírito Santo, ele proibiu Paulo de ir embora de Corinto. Então a gente vai observar que o Espírito Santo, ele também, se nós somos guiados por ele, nós também não vamos fazer aquilo que nós queremos, de forma nenhuma. Ele diz assim, olha só, a visão em Troade. Ele diz assim, e percorrendo a região frígia, Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha só, Paulo ele percorria toda aquela região, mas chegou um momento que ele quis ir para a Ásia e o Espírito Santo disse, olha, não vai não, não vai não. Ele impediu que Paulo fosse para a Ásia. Ou seja, quando você é conduzido pelo Espírito Santo, você não faz o que você quer. O Espírito Santo chega um momento que ele diz, olha, fica. Por exemplo, Paulo, ele quis ir embora de Corinto. Ele pregou 1 ano e 6 meses em Corinto e ninguém se convertia. Então ele quis ir embora. E o Espírito Santo disse assim, Paulo, fala e não te calas. Ou seja, o Espírito Santo não deixou Paulo ir embora e disse que era para ele continuar pregando. Então ele continuou pregando. E hoje nós lemos uma carta, ou seja, nós lemos 2 cartas de Paulo aos irmãos de Corinto. Isso traz-nos uma ideia de quem é obediente ao Espírito Santo, no tempo certo o Senhor dá o crescimento. Outra coisa importante, ele chama, olha só, Atos capítulo 13, versículo de número 2. O Espírito Santo chama, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É tão importante que quando você está orando com propósito, a fim de algo, Deus também fala, Deus revela, Deus ele separa. Então nós vamos ver aqui um chamado do próprio Senhor, através do Espírito Santo, dizendo, separai para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Ou seja, separar eles aqui é enviar eles para o campo missionário. Eu estou escolhendo Paulo e Barnabé para a obra missionária. Então nós vamos observar aqui, ele pode ser resistido. Olha só, o Espírito Santo pode ser resistido? Pode. Está onde? Isso está em Atos capítulo 7, versículo de número 51, que ele diz assim, homem de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Aí ele fala algo aqui, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então aqui é uma repreensão. O Espírito Santo está repreendendo. O Espírito Santo está resistindo. Ou seja, assim como os antepassados, eles resistiram à palavra de Deus, esses cidadãos aqui também estavam resistindo, não querendo dar credibilidade à palavra de Deus. O Espírito Santo resistia a ele. A gente vai observar que aqui é o discurso de Estevão. Estevão está falando aqui para os doutores que não criam no Evangelho, que não estavam duvidando da ressurreição de Cristo. Então você pode pegar o contexto, ele lê toda a história, todos os acontecimentos, todas as profecias, ele começa
traçando isso, e ele chama esses homens de incircuncisos, ou seja, pessoas de ouvidos, não querem ouvir, vocês não querem enxergar a verdade, a realidade do Evangelho. Tudo que aconteceu com Cristo é aquele que desde o princípio tem sido falado nos Nevins, nos Ketuvins. Eu estou falando aqui no grego, aqui falando dos Salmos, nos profetas, desde os princípios tem sido anunciado, mas vocês viram as coisas acontecer, mas mesmo assim vocês tornaram pessoas incircuncisas, de ouvidos, vocês não deram credibilidade para a mensagem que foi pregada. Então, o Espírito Santo aqui, ele resiste. Então, eles estavam resistindo ao Espírito Santo. E a outra coisa aqui, ele pode ser entristecido. Efésios 4:30. Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo da promessa, no qual fostes selados para o dia da redenção. Uma outra coisa importante aqui, o Espírito Santo, ele é Deus. A gente não pode duvidar de que o Espírito Santo é Deus. Ele é eterno. Hebreus capítulo 9, verso 14. Você pode conferir aí. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é eterno. Outra coisa importante, ele é onisciente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. O Espírito Santo, ele é onisciente. Isso é importante. Nós já estudamos sobre onisciência, onipresença e onipotência. Então, ele sabe das coisas. Ele sabe de tudo porque ele é onisciente. Ele sabe, ninguém, por exemplo, nós vamos observar Ananias e Safiras, eles tentaram mentir aos apóstolos. E os apóstolos disseram: olha, vocês não mentiram a mim, mas vocês mentiram ao Espírito Santo. Vocês não enganaram a mim, vocês enganaram ao Espírito Santo. Vocês estão mentindo, não é para nós não. Então, ninguém faz nada escondido. O Espírito Santo sabe e ele revela. Uma outra coisa importante aqui ele é criador. Vocês estão lembrados de Gênesis capítulo 1, verso 2? O Senhor diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, ali ele está junto. Façamos, olha a expressão. Outra coisa importante, ele é regenerador. João capítulo 3, versículo de número 5. É ele quem regenera. O Espírito Santo, ele muda, ele transforma vidas. Nós somos moldados pelo Espírito Santo. Isso é de sobremodo excelente. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem esse poder de mudar as nossas vidas. Nós somos mudados e moldados pelo Espírito Santo do Senhor. E isso é importante, isso revela o quanto que esse Espírito ele é maravilhoso. Por exemplo, está aqui no versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, olha só, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo, aqui é Jesus falando para Nicodemos. É o Espírito Santo quem muda, é o Espírito Santo quem transforma, ele regenera. Aquilo que é velho, ele transforma em algo novo. Então o Espírito Santo, ele pode fazer isso. Outra coisa importante aqui está, que mostra aqui, ele possui a mesma dignidade do Pai e do Filho. Mateus 28, 19 e Atos 5, 3 e 4. Você pode conferir. Todos esses textos ensinam que o Espírito Santo possui intelecto, sensibilidade e vontade. O Espírito Santo não é uma influência impessoal ou uma energia. Ele é uma pessoa divina e possui todos os atributos do Pai, do Filho. Costumamos designar o Espírito Santo como a terceira pessoa da
Trindade. Eu sei que todos têm ouvido isso, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, porque a gente sempre coloca nessa escala, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo ele a terceira pessoa da Trindade. Mas uma coisa importante aqui é a promessa de poder e sua fonte. Vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8. E Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos, mas enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, para que estivesse para sempre conosco. João 14, verso 16 e ao 17. Como filho de Deus, você é habitação de Deus através do Espírito Santo. Todos conhecem esse texto, 1 Coríntios 3,16, que vós sois santuário, vós sois templo do Espírito Santo, que é inclusive a garantia da salvação em Efésios 4,30. Por que ele está dizendo? Primeiro ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, foste selado com o Espírito Santo da promessa, aquele Espírito Santo que Jesus prometeu. O Espírito Santo que Jesus disse que viria. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador. A palavra aqui, outro, no grego é logos. Outro da mesma espécie. Então é importante isso. Por outro lado, ser cheio do Espírito Santo é mais que apenas tê-lo recebido. Quando crermos, ser cheio do Espírito é ser dirigido e capacitado por ele. Este é o segredo da vitória espiritual. Somente quando isso se torna realidade é que muitas das pessoas da palavra de Deus se tornam concretas. Para nós, essa plenitude é demonstrada pelas características do fruto do Espírito em nós. Gente, alunos, observe. Como você pode reconhecer uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é quando ela está disposta a obedecer, fazer, submeter ao senhorio de Cristo. Quando ela ensina, quando ela discipula, quando ela evangeliza, quando ela, está integrada no trabalho do Senhor. Isso é uma demonstração de que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é quem pula mais, não é quem fala mais em língua, não é quem grita mais no culto. Nada disso é demonstração de quem é cheio do Espírito Santo. A grande prova de alguém que é cheia do Espírito Santo é quando você é uma pessoa ativa na obra de Deus. Você não procura dificuldade para trabalhar, você está envolvida em tudo aquilo que é para fazer. Então, isso é uma demonstração de quem é cheio do Espírito Santo. Importante aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Ou seja, o que o comentarista está dizendo assim, não é os frutos, nós estamos no discipulado, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. Então, todas essas outras coisas, elas derivam do amor. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada disso seria. E ele começa a falar muitas coisas, mas ele sempre vai dizer assim, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, isso é demonstrado também no fruto do Espírito, que é o amor. Aí vem amor, aí ele vai falar que alegria, é uma pessoa alegre, ele é uma pessoa que tem paz, que transmite paz para os outros,
Ele é uma pessoa longânima, ou seja, longo ânimo. Ele não é a pessoa que anda desanimada. Ele é uma pessoa benigna. Olha só que coisa maravilhosa. Ele é uma pessoa bondosa. Ele é fiel, fala de fidelidade. Ele é uma pessoa mansa, não é aquela pessoa que trata os outros de forma inadequada. É uma pessoa equilibrada, manso, né? Outra coisa, domínio próprio. Isso aqui é um dos requisitos mais importantes para a nossa vida. Domínio próprio. Quantas pessoas não têm domínio próprio? Quantas pessoas prometem as coisas e não fazem? Quantas pessoas fazem promessa para si mesmo e não cumprem nada? Quantas pessoas não conseguem olhar para dentro de si? Não tem domínio. Não tem domínio próprio. Então, o Espírito Santo, ele promove tudo isso em nós. A outra coisa importante aqui, o Espírito Santo é quem nos capacita a viver assim. Somente quando somos cheios do Espírito Santo de Deus é que podemos viver uma vida que manifeste essas características. No texto abaixo, o apóstolo Paulo esclarece o significado do controle do Espírito Santo na vida do crente. Olha só, onde é que ele fala isso? Está bem aqui, ó. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Paulo está mostrando aqui que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa que é conduzida. Ele fala aqui uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele é uma pessoa capacitada a viver somente quando nós somos cheios do Espírito Santo. Vamos provar essa liberdade, vamos ter controle, vamos ter domínio. É por isso que ele está dizendo que não deve embriagar com vinho, porque as pessoas que se embriagam com vinho, ele não tem controle de si mesmo. E o que acontece? Uma pessoa que não tem controle sobre si mesma é uma pessoa que só vive em contendas, é uma pessoa que só vive em dissensões. É isso que o vinho provoca: contenda, dissensões, intrigas, discórdia. Então, ele diz: em vez de vocês viver desta forma, enchei-vos do Espírito. Ou seja, sejam cheios do Espírito Santo. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Uma outra questão aqui: como podemos estar sempre cheios do Espírito Santo? Existem certas condições para que sejamos cheios do Espírito Santo. Então, há algumas questões que devem ser observadas. Existem condições. Primeiro, a primeira condição, desejar. Você tem que anseiar, você tem que desejar. Você diz assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então, se eu quero, eu vou buscar. É preciso que a pessoa deseje realmente que Deus assuma o controle de toda a sua vida. Ou seja, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que permitir que esse Espírito Santo ele inunda a minha vida. Que ele venha dominar, que eu dê a ele a liberdade para que ele possa operar. Então, Deus ele é tão educado, o Espírito Santo ele é tão educado que jamais ele vai entrar na tua vida sem você permitir. Então, permita. Senhor, eu quero. E busque isso, porque o Senhor vai te encher. Segunda condição é entregar a direção de nossa vida a Cristo. Precisamos tomar decisões de entregar a direção a Cristo. Ele não deve ser apenas um mero passageiro, mas um motorista na estrada da nossa existência. Isso deve tornar-se real em cada detalhe de nosso dia. O que ele está dizendo assim? Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Estou à sua disposição. O Senhor é que vai reger, o Senhor é quem governa, porque eu estou aqui para fazer a tua vontade. O apóstolo Paulo, ele diz assim: Senhor, eu já não vivo mais, mas é o Senhor que vive em mim. O que é que Paulo está dizendo?
Paulo está dizendo assim: eu já não vivo mais para fazer as minhas vontades. Quando ele fala de fazer as minhas vontades, é fazer só o que eu quero. Mas eu faço aquilo que Deus determina no meu coração. Vou trazer aqui uma referência para você, que isso é muito importante de quem entrega a vida na mão do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Paulo diz assim: tudo o que for fazerdes por obra ou por palavra, faça-o em nome de Jesus e dando ele graça. Isso é importante, por quê? Porque é o Espírito Santo quem vai conduzir a tua vida. A terceira, um coração rebelde não pode de maneira nenhuma agradar a Deus, porque assim, a terceira condição é obedecer. Quando você obedece, você está demonstrando que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque o Senhor não habita em um coração rebelde, em um coração de uma pessoa que não honra, que não submete ao senhorio. Nossa entrega pessoal ao Senhor, ao senhorio de Cristo, implica em entregarmos nossas vontades a Ele para obedecer-lhe em tudo. Essa obediência é uma prova que damos de nosso amor por Ele. João 15, verso 10. Então isso é importante. Quando nós de fato obedecemos a Deus, nós estamos demonstrando o nosso amor por Ele, que de fato nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo, ele não tem dificuldade em obedecer, ele submete ao senhorio de Cristo. Quarto, ele diz assim, a quarta condição, né? Confissão e arrependimento. Gente, isso aqui é importante. Nunca vai haver mudança em nós se nós não nos arrependermos. E a primeira prova de alguém que se arrependeu é quando você confessa. Confessa e deixa. Salomão diz aí em Provérbios assim: quem confessa e deixa alcança misericórdia, mas quem encobre pecado nunca prospera. Então a primeira prova de que nós somos cheios do Espírito Santo e guiados por Ele é quando nós, em primeiro lugar, nós nos arrependemos. E há uma confissão. Olha só o que diz aqui. Deus não enche um vaso impuro. Como pecadores, estamos sujeitos à queda. Mas o Filho de Deus, ele deve aprender que quando peca, precisa confessar o pecado a Deus. Salmo 51. Isso é uma prova clássica. Davi, ele pecou. Mas Davi, quando ele percebeu que o Espírito Santo estava se afastando dele, ele confessou o pecado e ele clamou para que Deus não retirasse dele o seu espírito, mas pelo contrário, que Deus criasse nele um coração puro e renovasse dentro dele um espírito inabalável. Isso é uma prova de nós somos sujeitos a errar, pecar, mas também nós temos que tomar a iniciativa de confessar os nossos pecados. É necessário aceitarmos estas verdades pela fé. Nessa base deve ser a palavra de Deus e não as nossas emoções, pois elas podem nos enganar. Jeremias 17:9. O que Jeremias 17:9 fala? Você sabe que enganoso é o coração do homem, né? Se preenchermos as condições, se preenchermos as condições de Deus, pedindo-lhes que dirija a nossa vida, podemos confiar que Ele o fará. E aqui tem você que tem a apostila aí, tem as tarefas, né? Então, faça aí uma pesquisa no Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16, e anote os nomes do Espírito Santo que eles nos ensina sobre relacionamentos, o Espírito Santo conosco. Traga suas observações para compartilhar nas próximas aulas. Então, isso aqui é tarefa para vocês, alunos que estão me ouvindo aí.
Então aqui tem os versículos para memorizar, Efésios 5:18. Que Deus assim possa estar enriquecendo o seu coração, a sua vida. Você que não compreende assim, volta de novo o vídeo e assiste novamente, para que Deus possa continuar abençoando a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.